Bom, agora o tema é energia. Nesse painel, a gente está recebendo o ministro de Minas e Energia, Bento de Albuquerque, o presidente da Câmara de Comércio e Energia Elétrica, Rui Altieri, a presidente da AES Brasil, Clarissa Sadoc, e também temos a participação de Ben Beckwell, que é presidente do Conselho Global de Energia Eólica. Energia também tem muito a ver com aquilo que a gente, não só nos aspectos econômicos, né, mas também com aquilo que a gente já falou de tudo o que se refere a essa questão ligada ao meio ambiente também, tão fundamental. Ministro, prazer em recebê-lo. Muito obrigado por estar aqui. E eu vou começar com uma provocação para o senhor já. Durante o mês passado, fevereiro para março, muito se falou sobre o preço do combustível no Brasil, mudança na Petrobras, e pouquíssimo se falou sobre biocombustível, ou sequer foi colocada naquela discussão, naquele momento, o olhar para frente, ok, vamos resolver agora com algumas medidas, mas quando a gente fala de medidas definitivas para preço de combustível, mudança de matriz energética. Faltou, naquele momento, que esse assunto também aparecesse? Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns à Band News pelos 20 anos, é uma honra participar desse aniversário. O biocombustíveis é uma pauta permanente, não do governo brasileiro. Eu costumo dizer que é do Estado brasileiro. Nós começamos a transição energética há 50 anos atrás, quando nós lançamos o Proálcool. Não sei se vocês se lembram disso. E hoje o Brasil é exemplo para o mundo em biocombustíveis, em transição energética. O Brasil foi convidado pelas Nações Unidas esse ano para liderar um grupo de países na transição energética, por nós sermos referência mundial. Então, o biocombustíveis faz parte, o programa Combustíveis do Futuro mostra que as nossas políticas energéticas, a nossa política de transição energética considera o biocombustível como elemento fundamental para essa transição e para que a gente possa atender não só a necessidade de combustíveis, mas também termos combustíveis sustentáveis, contribuindo e muito para a descarbonização do mundo. E aqui cabe um parêntese. O Brasil possui a frota de transporte mais limpa do mundo. E isso se deve ao biocombustível. Quero falar bastante com o senhor sobre isso, levantar esse tema também. E eu preciso aqui me desculpar com o Paulo Roberto, presidente da Norte Energia, que também está conosco, está aqui à distância, está aqui agora, está participando conosco. Paulo, me desculpe aqui a desincronia aqui, mas dando boas-vindas a você também, apresentando como um desses convidados neste painel do nosso Conexão Band News. Queria passar a palavra para Clarissa Sadoc, da AES Energia, para falar um pouco sobre matriz energética também. Energia eólica é um tema que vocês têm tratado na empresa com mais, não vou dizer com mais frequência, mas talvez com uma assertividade maior do que em outros momentos. Chegou o ponto no Brasil da gente tratar dessas, de parar, inclusive, de tratar de energia alternativa e realmente abrir picadas, né, expandir fronteiras nesses outros módulos energéticos para o Brasil? Obrigada, Eduardo. Boa noite. Sem dúvida, a energia eólica é uma realidade já no Brasil, é uma energia completamente competitiva e, como você bem mencionou, nós temos investido fortemente nessa fonte de energia. Nós temos uma matriz na companhia 100% renovável, com energia hídrica, eólica e solar, mas a avenida principal do nosso crescimento tem sido a energia eólica. Muito bem, vamos voltar nesse tema também. Eu queria também fazer uma primeira pergunta para o Rui Altieri,
presidente da Câmara de Comércio e Energia Elétrica. Fala justamente da matriz energética brasileira hoje em dia. Quando a gente olha para o cenário internacional, em determinados momentos da história, fala energia limpa do Brasil, hidrelétrica, como talvez uma das principais matrizes que nós temos aqui da energia elétrica. Hoje, quando a gente olha para o cenário internacional, como é que nós estamos nesse contexto geral? Boa noite, Eduardo. Boa noite. Obrigado pelo convite. É uma satisfação participar dessa comemoração dos 20 anos da Band News. Muito obrigado. Olha, nós somos privilegiados, Eduardo. A matriz elétrica brasileira é uma das que eu conheço, e eu conheço bastante, matriz de outros países, é a mais limpa do mundo. Tá? Nós temos a abundância de recursos energéticos. Temos as grandes usinas hidrelétricas, bastante exploradas no Brasil. Lembrando que há cerca de 20 anos atrás, isso era uma dependência total das hidrelétricas. Em 20 anos, nós mudamos esse cenário, Eduardo. Hoje nós temos um parque eólico, como a Clarissa falou, muito forte. Temos biomassa de cana-de-açúcar, como ninguém tem no mundo. Temos sol o ano inteiro. Desenvolvemos recentemente um potencial enorme solar e eólico no Brasil. E temos também o gás do pré-sal que está chegando. Para dar suporte a toda essa infraestrutura, nós temos uma malha de transmissão também muito grande que liga usinas como a do meu amigo Paulo Roberto, lá no norte do Brasil, aos grandes centros de consumo aqui no sul-sudeste do Brasil, que nos dá tranquilidade. E temos também uma outra característica, Eduardo, que é a complementariedade das fontes. Nós estamos agora chegando no final do período úmido, período de maior hidrologia, mais favorável. E, por felicidade nossa, nesse momento começam a safra da cana-de-açúcar e também a safra de ventos do Nordeste. Isso garante a complementariedade. Lá em novembro, quando a safra de cana-de-açúcar estiver encerrando, os ventos no Nordeste e no Sul do Brasil estiverem reduzindo, voltamos a ter grandes chuvas, grandes recursos hidrelétricos no Brasil. Então, essa complementariedade, essa diversidade nos dá uma segurança e uma matriz ímpar no mundo. Safra de vento é uma expressão muito interessante para o leigo, né? Meu caso, por exemplo. Bom, vou colocar o Paulo Roberto também na conversa, já que você introduziu o tema, né? A Norte Energia, quem opera a usina de Belo Monte, uma usina nova para os padrões das construções brasileiras destinadas a esse tipo de geração de energia. Ela foi muito contestada antes, durante e depois da sua construção, mas sempre com relação ao impacto local, a necessidade de geração de energia para o norte do Brasil, isso acho que nunca houve nenhuma espécie de dúvida. Paulo, esse momento, nesse instante, como é que está a operação de Belo Monte, tanto nos impactos locais, que gerou tanta preocupação e também discussão, quanto na geração de energia, em que pé que a gente está nesse momento? Eduardo, boa noite, obrigado pelo convite, parabéns à Band News, 20 anos. Quero cumprimentar aqui o meu caro ministro Bento, meu amigo Altieri, o Ben, o Rui e Clarissa. Bom, sobre Belo Monte, nós teríamos aqui um tempo enorme para conversar, dada a história e a complexidade do projeto, mas é importante ressaltar a importância dele hoje. Olhando do ponto de vista sistêmico, disse o Rui, a importância da usina de Belo Monte, do sistema elétrico brasileiro, como uma usina que garante a segurança do nosso sistema, é muito importante. Eu posso citar aqui um exemplo. Mês passado, estava lá na usina, na sala de comando, nós estávamos gerando 11 mil megawatts, praticamente a capacidade da usina, capacidade instalada da usina. E o sistema demandando cerca de 70 mil megawatts. Então, veja a importância e o peso e a relevância da geração de Belo Monte. São 18 máquinas, cada máquina de Belo Monte tem cerca de 611 megawatts. Para fazer comparado, a usina de Angra 1 tem 640 megawatts, é como se eu tivesse em Belo Monte 18 usinas de Angra 1, na mesma faixa de capacidade nominal, e nós exercemos um papel consciente da importância da geração de Belo Monte, atendendo, como disse o Rui, sobretudo a região sudeste e o centro-oeste. Nós entramos no período que está terminando agora, a fase crítica do nível
reservatórios da região, e as usinas estruturantes, entre elas Belo Monte, foram fundamentais ao longo desses meses no sentido de jogar energia para essas regiões e fazer com que os reservatórios pudessem minimamente ser recuperados sem o desperdício de água. Então, o papel das estruturantes, o papel em particular de Belo Monte, que é a maior das três, é encaro como fundamental para o sistema. Levando em conta as questões ambientais, a gente pode falar mais à frente, mas eu gostaria muito de fazer um pequeno relato. A gente precisa olhar o projeto não sobre a visão meramente ideológica de impactos ambientais causados, mas, sobretudo, do que seria a região que está instalada em Belo Monte se não houvesse o projeto da usina, né? Como estariam hoje as condições de vida das pessoas sem o projeto? Vamos voltar nesse assunto também, porque é relevante, sem dúvida nenhuma, tratar sobre esse aspecto. Ministro, ainda na área de energia elétrica, a Eletrobras vai ser privatizada, só que essa é uma frase que a gente vem ouvindo repetidamente, né? Neste momento, o quadro é qual? Na mesa do senhor está em que? Está na entrante, está na saindo? Em que escaninho que está nesse momento? Nesse momento está no Congresso Nacional. E se você me pergunta qual é a expectativa por parte do governo, a expectativa é bastante otimista de que nós teremos a aprovação do processo de capitalização da Eletrobras até junho. E isso foi dito pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, como também pelo próprio presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. Essa medida provisória que nós encaminhamos para viabilizar a capitalização da Eletrobras, ela foi preparada não só pelo governo, mas com uma contribuição muito grande das lideranças políticas do Congresso Nacional. E nós entendemos que se faz necessária essa capitalização para que a Eletrobras possa voltar a investir e manter a sua importante participação no setor de energia do país. Quando se fala aqui em energia renovável, a Eletrobras é a maior empresa de energia renovável da América Latina. E assim ela tem que continuar sendo. E vai levar, evidentemente, com os investimentos dela, não só a geração de emprego e renda, mas também uma maior competitividade ao setor elétrico. E essa competitividade é bastante saudável para que a gente tenha melhor prestações de serviços e custos. O senhor tem alguma preocupação com relação à tramitação no Congresso Nacional da medida provisória? Não, a expectativa, como eu falei, dito pelos próprios presidentes da Câmara e do Senado, é que nós tenhamos essa medida provisória transformada em lei em junho deste ano. Muito bem. Expectativas para o setor. Aliás, falando em expectativas do setor, Clarissa, padrões ESG, né? Padrões de alta preocupação com o meio ambiente, social e de governança. A gente tratou disso no primeiro painel, tratou disso no segundo painel, ou seja, né, quando a gente fala de economia hoje em dia, a gente fala não é só de governança para transparência nos dados, né, e garantia daquilo que vai acontecer, tanto para órgãos de controle quanto para o acionista. Mas também aqui na questão de meio ambiente, muito fortemente. Né? Como é que é o setor hoje diante dessa necessidade? A gente ouviu muito o Gilberto da JBS, do setor agropecuário, falando assim, é necessário. Senhoras e senhores, mercado, bancos, governo, é necessário se engajar, não só politicamente, mas praticamente nesse tipo de agenda. Como é que está o setor de energia nesse aspecto? Bom, a sustentabilidade é um tema que a gente trata há muitos anos e que recentemente foi repaginada, né, e chamada de ESG, como você falou na sigla em inglês, que resume, né, o ambiental, o social e a governança. Esse é um assunto que a pandemia acelerou muito fortemente, então é uma agenda hoje que a gente não sai de uma reunião sem falar sobre isso.
Então, hoje é uma realidade, os nossos clientes buscam energia renovável, seja pelo lado de responsabilidade, mas seja também pelo lado financeiro, que é uma energia bastante competitiva do ponto de vista financeiro também. Bom, nós temos grande preocupação nessa agenda e buscamos sempre nos aprimorar cada vez mais. Então, temos ações práticas, né? Então, do ponto de vista ambiental, além de sermos uma empresa 100% renovável, nós temos já neutralizamos as nossas emissões de carbono e temos também uma série de produtos para auxiliar os nossos clientes nesse trabalho de redução da pegada de carbono deles. Do ponto de vista social, temos também uma série de ações práticas. Segurança é uma obsessão da companhia, é o nosso valor número 1. E vemos trabalhando também fortemente a questão da diversidade. Então, eu posso até citar como exemplo, nosso time de operação ainda é majoritariamente masculino e nós temos uma ação prática para capacitação de mulheres. Nós estamos construindo agora uma planta eólica no norte da Bahia, na região de Tucano, e estamos formando um time para operar essa planta, um time 100% feminino para operar essa planta. Então, estamos capacitando esse time para que, no começo do ano que vem, ele esteja preparado para assumir essa operação. E, do ponto de vista de governança, também é um aspecto muito importante que a gente não sai de uma reunião sem ter que responder. Como que é, por exemplo, o nosso conselho de administração? Quantos conselheiros independentes nós temos? Qual é a diversidade do conselho? Nós migramos a companhia recentemente para o novo mercado, que foi um passo muito importante para a gente reforçar, estar aí no topo das ações ESG. Não é à toa que nós somos hoje uma das melhores empresas do setor elétrico nas práticas ESG. Sem dúvida que a parte social, inclusive, tem que ser reforçada cada vez mais. Eu estava aqui reparando, né? Aqui nós somos ainda a maioria, né? Senhores, ainda que um pouquinho mais jovem, né? Mas senhores jovens e brancos. E as senhoras ainda são minoria, sempre que a gente... Sempre não, digo, quando os painéis estão aqui colocados, elas acabam sendo minoria, e esse é um trabalho, não é abrir a porta, é criar as melhores condições para que essa modificação se dê o mais rápido possível, é algo que também já está incorporado na vida das empresas, né? É isso aí, é importante trabalharmos na aceleração da pauta da diversidade, que é muito importante para trazermos inovação, trazermos criatividade. Não adianta a gente ter um time com todo mundo pensando igual e fazendo tudo igual, né? Sem dúvida. Bom, Rui Altieri, o ano de pandemia deixou muita gente em casa. A indústria não parou de trabalhar, mas ela teve momentos de intensidade maior, intensidade bem menor, né, por causa desse quadro. Comércio todo interrompido, a vida das cidades, principalmente também com uma dinâmica muito diferente. O que é que isso causou no consumo de energia do Brasil nesse ano de 2020 e qual a perspectiva para esse ano de 2021? Eduardo, na CCE nós temos uma central de medição e nós acompanhamos diariamente o consumo e a produção de energia elétrica no Brasil. Nesta época, no ano passado, em abril de 2020, nós conseguimos identificar uma redução de cerca de 11% no consumo de energia no Brasil. Isso é muito grande. Para você ter uma ideia, Eduardo, isso é equivalente ao consumo dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, em condições normais, fora da pandemia, durante 30 dias. Esse cenário se repetiu em maio e, a partir de meados de junho, nós começamos a identificar uma melhora no cenário de consumo de energia. E, semanalmente, nós fazíamos relatórios, encaminhávamos ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia, os órgãos de imprensa como um todo. Nesse período, Eduardo, a observação do consumo de energia elétrica se demonstrou como o melhor indicador para antecipar alguma recuperação. Você lembra que, nesta época do ano passado, se falava numa redução de torno de 5% a 6%. Em junho, julho, nós identificamos que isso não iria acontecer. Ao final do ano, essa redução foi de 1,5%. É muito grande ainda, muito forte. O Brasil tem uma tradição de crescer entre 3% e 4% anualmente. Então, tivemos no ano passado uma redução. Neste ano, nós continuamos acompanhando. No primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós tivemos um crescimento em relação ao ano passado de 4,3%. E é bom lembrar que no ano passado, janeiro e fevereiro, nós não tínhamos ainda nenhum efeito de isolamento social.
Isso demonstra, Eduardo, que o setor produtivo brasileiro se adaptou muito rapidamente a essas novas condições. Você me perguntou qual é a perspectiva para este ano. Todos os cenários que nós temos é da volta do crescimento tradicional, entre 3% e 3,5%. Isso é um dado que indica que realmente a economia tem tudo para começar a apresentar uma recuperação mais forte. E, como eu falei no início, o consumo de energia elétrica se provou como o melhor indicador para antecipar essas questões. Paulo, o crescimento sustentado depende do fornecimento de energia, né? A gente não pode achar que dá para correr atrás depois. Não, estamos crescendo agora, até porque os investimentos são de longo prazo, às vezes de longuíssimo. E para essa retomada da economia, como é que é o cenário brasileiro na visão de vocês? A gente tem espaço para o crescimento sem a necessidade de correr atrás de grandes alterações ou não? A gente vai precisar de mais meio Belo Monte por ano? Como é que vai ser essa retomada? Olha, Eduardo, eu vejo que, tendo esse cenário que foi descrito pelo Altieri, a gente consegue acompanhar bem o crescimento do PIB, né? A relação, normalmente, é 1 para 1, quer dizer, para 1% de crescimento do PIB, 1% de crescimento do mercado de energia elétrica. Há hoje uma preocupação muito grande, mas em função, a meu ver, das questões dos reservatórios da região sudeste e centro-oeste. E nós estamos chegando aí ao final do período e os reservatórios não reagiram muito bem. Eu li outro dia, o sudeste está aí na faixa de 37% aproximadamente, quer dizer, ainda muito baixo aquém daquilo que era esperado. Já o nordeste está numa situação bem melhor. E aí sim, a gente pode vir a ter aí alguma dificuldade em função disso. Belo Monte, por exemplo, como uma usina de fio d'água que não tem reservatório, mais de 2 meses já começa a entrar também num processo regressivo de geração. Aí só volta a gerar novamente no final do ano. Então, essa é a preocupação. Mas eu também acredito que, como disse o Altieri, ele vai ter aí uma retomada, mas o setor vai ser assim, suficiente para responder a essa retomada até o final do ano. E torcer para o próximo período voltar realmente de uma maneira bastante intensa e podermos aí recuperar os nossos reservatórios. Muito bem. O presidente do Conselho Global de Energia Elétrica, Ben Backwell, disse que o Brasil é o celeiro de energias renováveis e que energia eólica offshore é um mercado a ser explorado. Ele vai fazer a colocação dele, depois eu vou jogar para que o nosso painel discuta. Ben, por favor. A gente calcula que 70% ou 80% de todos os investimentos em energia, em capacidade energética nova, vai estar em eólica e energia solar. O Brasil tem uma capacidade, um potencial eólica maravilhoso, né? É um dos países que tem as melhores potenciais em termos da quantidade e qualidade da eólica, né? Tem uma eólica super forte e constante, né? Que isso dá uma produção energética bem eficiente e produtiva, né? E acho que o Brasil tem uma matrix energética bem sustentável já, porque é uma combinação da energia hidroelétrica com eólica e solar também, né? E eu acho que o Brasil vai continuar aproveitando esses recursos, né? E também o Brasil tem umas potenciais também eólicas que nem começou a explorar, né? Como é, por exemplo, energia eólica offshore, né? Que é basicamente energia eólica no mar, né? E aí também o Brasil tem uma capacidade, uma potencial fabuloso, né? O Banco Mundial estima que o Brasil tem uma capacidade potencial técnico de 1,2 terawatts de energia eólica offshore. E isso está começando a mover e tem empresas que já estão prontas para investir nesse campo também. Bom, como eu já tratei desse assunto com a Clarissa Sadoc, vou começar por ela também. Já estamos indo atrás de ventos no mar, a AES está trabalhando nesse sentido.
o Ben falou, já temos empresas que estão capacitadas. Isso quer dizer o quê na prática? Dá uma ideia desse recorte do setor de energia eólica para nós, por favor. Claro. Bom, nós temos muita capacidade eólica, como ele mencionou, né? Nós ainda temos muito espaço, que é o onshore, né? Que é dentro do nosso território, para ser explorado, e ele é ainda mais barato do que o offshore. Em outros países que têm menos espaço, menos vento onshore, já está se explorando o offshore. Então, você já tem fornecedores que prepararam máquinas para esse mercado. Então, e são máquinas gigantescas. A gente está falando, as máquinas onshore têm uma capacidade de até 6, 7 megas, a offshore a gente está falando o dobro disso, né? Mas, hoje em dia, como a gente tem muita capacidade ainda onshore, a gente ainda busca o nosso investimento nesses espaços que são financeiramente ainda mais vantajosos. Ainda há espaço, a gente ainda físico, né, para trabalhar. Exato. A gente ainda tem muito espaço no Brasil para explorar dentro dos nossos estados, dentro das nossas cidades, antes de encarar o offshore. Muito bem. Mais uma vertente. Ministro, gás. O presidente Bolsonaro sancionou a lei de abertura do mercado de gás. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das perspectivas porque uma coisa é a gente ver o estudo prévio, né, sentir o mercado para fazer com que a máquina do Estado se movimente nesse sentido. Inclusive porque tem que passar por Congresso, essa coisa. Agora está assinado, né? Está valendo. E agora, ministro? E agora é implementar. E isso, de certa forma, já vem sendo implementado há 1 ano e meio, aproximadamente, quando o Conselho Nacional de Política Energética aprovou uma resolução em junho de 2019, criando o novo mercado do gás natural. Mercado esse que vai ser importantíssimo, por exemplo, para a matriz energética brasileira, na geração de energia elétrica mais limpa, vamos assim dizer, substituindo as termoelétricas a diesel, por exemplo. E é um mercado que de gás que é fundamental para a indústria, né? O próprio ministro Paulo Guedes diz da importância do gás natural para a reindustrialização do país. Ou seja, nós temos insumos com preços competitivos para que a indústria possa se tornar também competitiva. E isso nós temos observado nas requisições para comercialização e transporte de gás natural. Novos investimentos em terminais de gás natural liquefeito. Recebi, a semana passada, uma empresa internacional que está no Brasil há muito tempo, que é a Equinor, que, junto com a Petrobras e outras empresas, vão fazer investimentos bilionários já a partir deste ano e do próximo ano. Ou seja, tudo aquilo que nós prevíamos para esse novo mercado de gás, eu acho que nós estamos tendo não só sinalização, mas já vultosos investimentos nesse setor. Rui Altieri, a quinta-feira é um dia muito esperado na seara internacional por causa da reunião que vai acontecer, reunião de cúpula, 40 chefes de Estado e de governo, a convite do presidente Biden, discutindo, fundamentalmente, pegar a agenda verde e falar assim, está aqui, em cima da mesa, vamos em frente com ela. Uma discussão que, nos últimos 4 anos, pela postura da liderança dos Estados Unidos, tinha ganho um outro tipo de velocidade. Como é que petróleo, gás e carvão, né, vão estar na discussão, já estão, né, sempre estiveram, COP26, no mês de novembro, em Glasgow, né? Ou seja, não é uma conversa que vão se reunir os presidentes e chefes de Estado, bacana, precisamos pôr na agenda. Não, agora já tem um desenho de encontros, de necessidade de colocar metas, até que nesse final de ano se pretenda chegar em alguma coisa um pouco mais factível ou, pelo menos, perceptível. Como é que nós estamos na nossa geração de energia, olhando para essa perspectiva de que, mudanças virão. Nós temos pré-sal, nós temos todas essas capacidades de alternativas energéticas.
Como é que nós estamos quando a gente olha para o país como um todo? Não só nas perspectivas que temos, né, mas na prática. O que é que a gente tem instalado para modificar ou necessário de que modifique para instalar? A percepção do mercado, das empresas, enfim, dá uma olhada geral naquilo que pode acontecer, ou que vai acontecer, né? E que a gente deve estar preparado para isso. Eduardo, certamente nós teremos que modernizar nossa matriz no que diz respeito às térmicas que utilizam, como o ministro falou, combustíveis líquidos, como óleo combustível, óleo diesel, que são mais poluentes. Temos a janela de oportunidade da chegada do pré-sal, do gás do pré-sal. E se nós aproveitarmos essa janela com eficiência, com competência, nós teremos uma matriz que sempre vai necessitar de suporte de termoelétrica, mas termoelétricas menos agressivas ambientalmente, mais adequadas tecnologicamente para o momento atual. Toda essa agenda, eu acho que o Brasil, de novo, é privilegiado. Por quê? Temos térmicas que estão com contratos comerciais se encerrando nesse período, térmicas que não estão mais no melhor estado da arte da geração de energia elétrica, térmicas que utilizam combustíveis bastante pesados, como óleo diesel, óleo combustível, e podemos substituir por térmicas, usinas térmicas mais eficientes, que sejam muito mais adequadas ambientalmente. Toda essa agenda ela está nessa janela que você está falando, de 4 a 5 anos. Uma obra desse porte de térmica de 600 a 800 megawatts demanda um tempo de maturação de 4 a 5 anos. Então, nós estamos, de novo, com uma janela de oportunidade que nós não podemos desperdiçar. A CCE tem sempre dito isso. É uma janela de oportunidade que nós vamos aproveitar e temos competência para isso. Os órgãos de planejamento, de operação e de comercialização estão alinhados nesse mesmo entendimento de aproveitar essa janela de oportunidade. A chegada desse gás, do pré-sal, é muito bem-vinda, porque nós precisamos. Tem uma matriz, como eu falei no início, bastante diversa, com complementariedade, mas nós não podemos abrir mão das termoelétricas, que dão sustentação para suprir aquela preocupação que o Paulo Roberto falou agora há pouco. Quando tivermos um ou vários períodos hidrológicos desfavoráveis, as térmicas têm que dar esse suporte. E dando suporte ambientalmente mais adequado. E aí o gás faz um papel fundamental. Paulo Roberto, essa possibilidade de recepção dessas novas necessidades, tecnologias, solicitações da sociedade em termos de matriz energética, isso vale para o Brasil inteiro? Ou o Norte ainda tem uma situação diferenciada? A gente já teve aquela dissociação, né, inclusive física, né, de energia do Norte para o resto do Brasil, que agora já está bem mais unificado. Recentemente, a gente teve um episódio pontual, né, que chamou muita atenção do Norte. O problema não era fornecimento de energia, era transporte de energia elétrica. Mas nós ficamos com uma capital brasileira fora do ar, praticamente, por mais de 10 dias. Isso, obviamente, que chama atenção para esse assunto. Como é que a gente pode falar dessa... Não dá para falar em unidade no Brasil, quase que em nenhuma... Fora a língua portuguesa, né? É muito difícil falar em unidade no Brasil e jogo da seleção brasileira. Mas se bem que de vez em quando dá briga. De vez em quando tem quem torça, né? Mas como é que dá para falar, Paulo, sobre esse ponto de vista? Veja, nós estamos num país continental, né? Então, naturalmente, você tem diferenças de regiões, mas nada assim que possa justificar medidas muito fortes e diferenciações muito grandes. O caso da própria hidrelétrica hoje, o sistema de transmissão ele faz um papel importantíssimo na interligação do sistema. Nós temos o Brasil praticamente todo interligado, né? Quase todo. Tem uma parte lá em Rondônia que ainda não fechou, mas o sistema elétrico é todo ele interligado. As intermitentes entram nesse sistema também da mesma forma que a hidrelétrica, que as térmicas, né? Hoje temos térmicas, antigamente as térmicas ficavam mais perto do mercado, mais perto do mercado consumidor. Hoje nós já temos térmicas que dependem também do sistema de transmissão. Então, o nosso sistema de transmissão hoje é muito robusto e, como disse o ministro sobre a Eletrobras é a maior empresa de transmissão do país, né? Isso tem um papel aí muito relevante. Belo Monte mesmo tem 2 grandes linhões, que não são de Belo Monte, mas que escoam a energia gerada por Belo Monte. Então, é o Bipolo 1 e o Bipolo 2. Um vai até São Paulo e o outro vai até o Rio de Janeiro. Mais de 2.000 quilômetros de linha. A região norte, por exemplo, ela não é, pelo menos a minha região lá, onde está Belo Monte, Pará, não é uma região privilegiada em termos de vento, mas é uma região de muito sol. Então, a solar
é um investimento importante. Isso faz parte, inclusive, do nosso planejamento. Quer dizer, estamos ainda fazendo estudos para discutir com os nossos acionistas, mas a ideia é copiar um pouco o que a Chess fez em Sobradinho, colocar um espelho d'água, aproveitar uma parte terrestre também, estender o sistema de geração solar, porque realmente o potencial é muito grande. Já o Nordeste, ele mais próximo à questão do vento, potencial maior, e hoje nós temos aí bastante usinas eólicas gerando no norte. Eu tenho até, brinco até com o pessoal da UniES, a competitividade, porque da mesma forma que eu não tenho reservatório, então eu sou uma usina fio d'água, quer dizer, eu perco no período úmido, se eu não gerar, eu perco a água, ela vai embora. E a eólica é a mesma coisa, se ela não gerar, ela perde o vento. Quer dizer, então, são situações assim, embora conceitualmente diferentes, mas que produzem efeitos parecidos. Então, eu acho que é isso mesmo, o Brasil tem explorado, o planejamento do setor elétrico brasileiro é uma coisa muito, muito segura, muito robusta, né? Os profissionais são conscientes, conhecem bem o sistema, né? E esses últimos anos, inclusive, aí sob a liderança do nosso ministro, tem sido muito importante, porque essa questão da hidrologia, ela volta e meia nos pega de surpresa, né? Ou o PIB sofre um pouco de uma recessão e aí dá um certo fôlego ao sistema, ou o PIB dá uma demanda muito grande e o sistema precisa realmente, como disse o Rui, né, a injeção aí de térmicas, preferencialmente as térmicas a gás, né? Mas, como aconteceu aí no final do ano, nós tivemos que colocar usinas que estavam disponíveis para atender essa demanda do sistema. Muito bem, nós vamos para a nossa última rodada aqui de considerações. E eu já, nessa linha que eu estava falando, ministro, o senhor fique à vontade também para fazer o arremate na nossa conversa da maneira que o senhor quiser, mas eu não queria deixar de passar aqui, falando desse tema do quadro geral, né, no país, a ANEEL assinando contratos de transmissão, gerando aí 7 bilhões de investimentos, que vão para que áreas do país nesse momento? Só queria que a gente deixasse antes do senhor dar a amarradinha, falasse um pouquinho desse tema, por favor. Praticamente para todas as regiões do país. São 9 estados contemplados, se eu não me engano. Eu participei desse leilão, foi em dezembro, foi o único leilão do setor elétrico no ano passado, que foi um leilão de transmissão, muito exitoso, como sempre, com um deságio muito grande, né, mas que contempla investimentos de 7 bilhões de reais, geração de 15 mil empregos, diretos e indiretos, né, e contempla 9 estados brasileiros. Como o Paulo Roberto citou, o setor elétrico brasileiro é muito robusto, né? Nós temos planejamento, nós temos planos de energia esses elaborados pelo Ministério de Minas e Energia, mas com total transparência e com participação de todos os agentes e da sociedade. Ou seja, são planos que permitem a expansão do sistema e a segurança energética do país. Nós passamos agora por um período de crise hidrológica, a maior dos últimos 91 anos. Eu não sei se é dos 100 anos, porque de 91 anos para cá é que nós medimos isso. Então, foi a maior crise hidrológica dos últimos 91 anos. E, se nós não tivéssemos planejamento, nós não estaríamos, no dia de hoje, com essa energia aqui, por exemplo. Nós temos o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que se reúne mensalmente lá no Ministério de Minas e Energia e faz todo o acompanhamento, com a participação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e todos os agentes setoriais. Ou seja, nós estamos preparados para o desafio que vai ser a retomada da economia brasileira e temos certeza que nós daremos uma grande contribuição pelos leilões que nós realizamos e pelos leilões que nós vamos realizar esse ano. Serão 6 leilões de energia, 2 de transmissão, além de petróleo, gás, biocombustíveis e na mineração também. Ou seja, o país está retomando com método e processo o seu crescimento econômico baseado em planejamento, que é essencial para que nós possamos dar previsibilidade, principalmente aos investidores.
Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão Band News. Muito obrigado. Volte sempre, hein? Muito obrigado. Vou pedir à Clarissa que faça também as suas considerações finais, por favor, a respeito dos temas que nós tratamos. Se faltou algum, por favor, levante agora também, por gentileza. Obrigada. Bom, queria agradecer o convite, realmente é um prazer estar aqui, dizer que é um momento muito especial para o setor elétrico, tem muita coisa acontecendo, como o ministro falou, e muita coisa mais vai acontecer nos próximos anos. A gente tem uma agenda aí renovável crescente e que os clientes buscam por essa energia, então ela vai vir, ela vai acontecer. Temos uma agenda muito grande de ajustes regulatórios já sendo proposto e trabalhado para endereçar essa matriz energética atual. Os clientes, hoje em dia, a maioria deles, dos grandes clientes, eles compram energia no que a gente chama de mercado livre, e esse mercado livre é cada vez maior, cada vez mais clientes vão poder se contratar sozinhos, da sua forma. Então, assim, é muito especial poder estar aqui no setor elétrico, vendo que tantas mudanças vão acontecer e poder participar desses fóruns e dessas discussões que, de fato, são sempre muito bem conduzidas e propostas. Muito obrigado. Obrigada. Rui, por favor. Bom, em primeiro lugar, foi um prazer participar. Obrigado pelo convite. Fazer um comentário baseado no que o senhor ministro falou e que a Clarissa também falou. Nós estamos passando por um momento muito especial, Eduardo. Acho que o setor elétrico deu, ao longo do ano passado, uma demonstração clara. Foi o primeiro setor do segmento de infraestrutura a dar uma resposta clara. Construímos soluções financeiras muito robustas, inclusive o que nós chamamos de conta Covid. Foi uma conta que, trabalhada pelo Ministério de Minas e Energia, pela Agência Reguladora, a CCE, e o BNDES, que o presidente teve aqui no primeiro painel, que, inclusive, foi premiado por um prêmio internacional. Foi premiada como a melhor operação financeira estruturada do ano de 2020 em toda a América Latina. Isso foi a primeira demonstração que o setor elétrico estava realmente no caminho certo. E nós temos uma agenda que é coordenada pelo Ministério de Minas e Energia de modernização. Vou pegar um tema dessa agenda, que é a abertura de mercado, que a Clarissa falou rapidamente. O futuro do setor elétrico é livre, o mercado livre vai crescer. Hoje, nós temos uma participação de 32% do consumo total no mercado livre. Temos potencial para chegar nos 5 anos, mais ou menos, valores de 50%, metade de todo o consumo. E são grandes consumidores que realmente vão mobilizar toda essa estrutura de planejamento, de contratação de energia que o ministro falou. Então, como a Clarissa também falou, estamos num momento muito especial, temos que aproveitar esse momento, temos competência para isso e vamos aproveitar. E tenho convicção que o setor elétrico vai, mais uma vez, ser a mola propulsora para o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado, Rui. Paulo Roberto, também, por favor, as suas considerações finais. Caso a gente tenha deixado passar algum assunto, fique à vontade. Bob, eu queria abordar 2 pontos aqui. Um deles é com relação ao mercado livre, né, que foi bem colocado pelo Rui e pela Clarissa. E eu quero dizer o seguinte, Belo Monte não é só uma geradora de energia elétrica. Belo Monte está entre uma das maiores comercializadoras de energia. Para você ter uma ideia, convertendo esses números, nós temos cerca de 914 megawatts médios para colocar no mercado livre. É um take da geração de energia que, de acordo com o edital, é destinado ao mercado livre. Isso representa aproximadamente uma usina de 2.000 megawatts. É como se eu tivesse uma usina de 2.000 megawatts de capacidade instalada para colocar no mercado praticamente aí metade como energia livre. Então, o mercado livre realmente é o grande potencial e é por onde eu vou buscar os ganhos efetivos dos meus acionistas. Quer dizer, o potencial de ganho está na comercialização de energia. Então, eu acredito muito nesse mercado e sei que o Brasil caminha fortemente para isso, como foi bem colocado pelo Rui e pela Clarissa. Com relação à privatização abordada pelo nosso ministro, Bento, eu quero dizer o seguinte, eu torço muito, ministro, para que a gente consiga fazer a privatização, e sei do seu esforço, da sua determinação, daí a minha crença de que a Eletrobras vai realmente ser privatizada, e eu explico também por quê, não só por convicção, mas pelo fato da Eletrobras ter no seu portfólio alguma coisa equivalente à metade do capital de Belo Monte, da Norte Energia. E nós, no ano passado,
ingressamos no mercado, abrimos o capital da Norte Energia, um projeto de médio e longo prazo, e a privatização da Eletrobras leva naturalmente esse portfólio para o mercado privado, que vai realmente permitir com que a Norte Energia tome uma outra dimensão em relação, principalmente à região amazônica. A Norte Energia ela se especializou basicamente na região amazônica como um agente de desenvolvimento da região, comprometida com as questões socioambientais da região e tendo o mercado como um grande alavancador, né, estimulador de investimentos da região, acho que todos nós ganharemos, principalmente o nosso país. Então, eu quero deixar desde já aqui a minha convicção sobre esse esforço do ministro, a certeza da importância do mercado livre e o que tudo isso pode representar para um projeto da magnitude como o Belo Monte, a quarta maior usina hidrelétrica do mundo. Deixo aqui mais uma vez o meu abraço à equipe da Band News pela passagem do aniversário e muito grato aí pelo convite e oportunidade de participar de um debate com pessoas tão ilustres assim como o nosso ministro Bento, Clarissa, o grande amigo aí, Altieres, de grandes lutas, e o bem. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito bem, eu agradeço mais uma vez àqueles e aquelas que estiveram aqui conosco nos painéis, nesse primeiro dia do Conexão Band News, o mundo pós-pandemia. Agradeço também a todos aqueles que aqui no Grupo Bandeirantes tornaram possível esse evento. E faço convite. Quinta-feira a gente vai voltar. Quinta-feira a gente vai voltar com 3 painéis também, a partir das 6 da tarde. Brasil, negócios globais, Brasil e a agroindústria brasileira e ciência e saúde. Começando também às 6 da tarde pela internet, pelas redes do Grupo Bandeirantes, e às 11h30 da noite com um resumo, os melhores momentos na programação do Band News TV. E muito obrigado a você que esteve conosco agora, vai estar à noite e que está sempre. Obrigado. Até quinta-feira.